Olá, eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui nesse 31 de dezembro justamente para falar da passagem que vamos fazer hoje e atendendo a perguntas, solicitações, achei por bem deixar gravado, poder distribuir da melhor forma possível, para que todos possam pelo menos ouvir as minhas impressões, minhas dicas sobre a passagem do ano de 2021 para o ano de 2022. Quando falamos de passagem, falamos de um ritual que há muito nos habituamos a fazer, que é essa transição de um número para outro número. Então eu vou começar pela minha percepção numerológica do ano, como sempre. Primeiro falando desse enredo bonito, raro, e que, querendo ou não, atrai bastante atenção. São 3 números repetidos, né? Deixando o 0, que está atrás da minha cachola, pouco importante. Então, nós vamos ter uma presença muito forte do número 2, né, nesse ano, mesmo que a sua soma chegue ao tão falado 6. E essa será a prática comum à numerologia, que é você reduzir os números a um único número, um único dígito, pela redução teosófica. De qualquer forma, eu aprendi com o tempo que se a gente lê o enredo, o que compõe, a gente entende que tipo ou que teor tem esse 6 desse ano. Esse é um 6 íntegro, vindo dos 3 2 que lhe cabem, uma das movimentações matemáticas que permitem, né, que ele exista. Então, assim, a gente vai ter 3 influências de um número que gosta muito de compartilhar, um número que é bastante dependente do outro, que vai sempre junto, nunca sozinho, e que tem tem um lado bacana do 2, porque eu entendo que eu e você somos um. Então, eu entendo que o 1 e o 2, né, são a parte principal de todos os números existentes, já que o próprio 2 é 1 mais 1. Então, da dupla unidade, eu encontro a dualidade. Então, é um ano dual, tem a sua dualidade, vai ter as suas considerações de ser um ano talvez um pouco mais lento, mas com uma vontade muito grande de pensar e de colocar as ideias em ação, né? É uma vontade muito grande de fazer o melhor para todos, de poder estar trazendo as questões de colaboração, né? Um ano que tende a nos influenciar para uma atitude colaborativa da parte de todos, para sermos mais atenciosos, diplomáticos, informados, emocionais. É um ano mais emotivo. Talvez um emotivo mais para dentro do que para fora, né? Mas é um ano sensível, com muita sensibilidade, onde eu vou precisar ser paciente, eu vou ter que trabalhar a ideia da solidariedade. Então, é um ano ainda onde nós teremos tarefas uns para com os outros, um ano mais compassivo, né? Ele traz essa inspiração para a sua mecânica do 6. Então, eu não tenho como falar de um ano 6 puro, porque não está lá 0006. Está um 2022, né? Então, numerologicamente falando, me sinto assim super importante falar do 2, dessa capacidade de adaptação também do 2, de entender que é eu e o outro, eu e a vida, né, de fazer par, e um ano bom para fazer par, em todos os sentidos. Um ano bom para muita gente que aguardou por um momento de encontro importante, de ele se efetivar como muito importante. Então, um ano onde, se você puser o pé com vontade e fizer junto com alguém, nossa, é um ano que tem muita coisa boa
para estar te trazendo. Então, é mais ou menos assim, olha, se a gente for junto, a gente consegue ganhar 1 milhão. Se a gente for separado, eu por mim, você por você, não vai dar muito certo. Então, é um ano de uma certa codependência, já que a gente entra com essa coisa do fazer junto, né, do parceirizar, me veio agora na memória como são as Paralimpíadas, né? Cada um deles tem uma necessidade de alguém para poder chegar no seu lugar. E já que a gente está num ano família, né, já, então, assim, entrando no 6, o 6 traz uma proposta familiar, o 6 traz uma proposta de fazermos aí em família, né? Então, aí a gente já pega o grupo. Então, o 6 é apaziguador, é amoroso, harmonioso, tem muita necessidade de ser dedicado, de estar ali presente, de fazer o seu melhor. Pode não ser estupendo, incrível, mas pensa naquela pessoa que todo Natal está lá, faz a ceia, recebe todos, né? Todos os anos está disponível, amorosamente disponível, cuidando e interagindo, sendo conveniente para cada um e com todos, tentando trabalhar em equipe de forma harmoniosa, trabalhando a equipe quase como uma família. Então, tem um lado fácil dessa história da família, tem o lado um pouco controlador, né? Um pouco de ficar controlando, então dá um pouco de sufoco, parece que eu entendo que se eu faço isso e se eu não beneficio a todos é melhor não fazer. Então dá um pouco de insegurança, um ano que talvez a gente ainda esteja pondo o pé com insegurança para seguir adiante. Né? De qualquer forma, traz essa energia mais amorosa, mais despreocupada, né? Mas todos nós vamos estar mais família. Então, o que acontece? Eu fico mais preocupado em cuidar, né, e dar atenção para os pares, minha família, meu núcleo, mas vamos pensar num tamanho grande, né? Na família maior, na família humana. E eu acho que o 6 tem muito essa capacidade curadora e de trazer cura e de pensar maior, de pensar pelo bem de todos. É um número muito bonito, né? Com uma grande campanha por tudo e todos. De qualquer forma, a gente também tem algumas outras questões aqui. O 2 é a sacerdotisa no tarô. E aí eu trouxe, de qualquer forma, um pouquinho dessa questão da sacerdotisa, né? Por quê? Porque a sacerdotisa é um mistério, é a memória do mundo, a memória que transcende a nossa memória. Se existe mesmo essa memória dos campos morfogenéticos, eu creio que sim, né? Ela faz parte. Então, o arcano da sacerdotisa vai ser um arcano muito importante ao longo desse ano. Ele vai estar representado 3 vezes. São 3 sacerdotisas, eu até trouxe assim, para a gente brincar. 1, 2, 3, né? 3 sacerdotisas sentadinhas juntas. 3 sacerdotisas falando a mesma língua. A língua do silêncio, a língua da intuição, a língua da percepção, a língua da fertilidade, a língua do aguardar o melhor momento para as coisas, né? Aquela que compõe com o outro, aguarda o outro, estuda, pensa, analisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de seguir adiante. Então, isso traz para o movimento do ano um movimento mais comedido. Calma lá, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou pensar, né? Eu vou me instruir sobre o que você está falando, para depois eu poder cuidar daquilo que está se apresentando. Então, é um ano um pouco disso, né? De colocar essa força, mesmo com o apelo, que vai existir o apelo do meu querido, amado louco, nesse zerinho atrás de mim, nessa lua linda atrás de mim, só que ela está escondida e negra. Ela está minguando, vou falar disso já já. Então, assim, o louco é um convite no 20, né, 22, um convite para que a gente continue caminhando com a ingenuidade e a doçura de uma criança, que a gente consiga manter as nossas crianças internas
acesas, a nossa esperança acesa, o nosso dom de passar pelas aventuras e desventuras da vida, seguindo adiante, apesar dos pesares. Então, aqui a gente tem, então, essa energia do meu querido, né, Louquinho, que eu gosto tanto, porque ele dá um ar mais de leveza para esse começo do ano. O 22 é ele mesmo de novo. Então, nós temos o arcano do julgamento, como a gente vem tendo desde o ano 2000, e a gente tem, então, o 22, o próprio arcano do louco, na maior parte dos estudos de tarô, em alguns ele seria o arcano do mundo agora, e nesse 21 que nós passamos teria sido o do louco. Né? Independente de uma coisa ou outra, é o fim e o recomeço, ou o recomeço e o fim e o recomeço, e isso parece que não tem fim. Então é como se eu estivesse sendo convidado para girar a roda, vamos girar a roda da vida, né? Então aqui terminamos uma etapa grande da humanidade, estamos dando início a um novo princípio, uma nova história, um novo momento. Agora é um momento mais de construção, de edificação, então é um momento que traz um certo peso de responsabilidade, de manutenção, de tradicionalismo ainda esse ano. Né, pelos arcanos, por mais nada, arcanos e números, né, como eu sempre faço. Então, a cor muito do 6 que está aqui do lado, desenhadinho de verde, né, mas o 6 gosta do verde como gosta do azul, e o azul ganha, apesar do verde, né, mas o azul ganha. Uma pitadinha de rosa, porque o 6 é amoroso, é um número amoroso, é um número emocional, é um número mais introspectivo. Então, ainda é um ano que a gente vai estar mais tímido, não é mais que a gente vai ficar em casa, não, mas uma certa timidez, uma certa insegurança, uma parcimônia e uma tranquilidade que a própria movimentação de ir para dentro de casa e de nós mesmos, né, nos propiciou. Então, pressa para quê? Né? Ir ver o quê? Comprar o quê? Tudo com muita calma. As pessoas vão estar desabrochando, e uma flor desabrocha em algumas horas, mas isso é um movimento que às vezes demora, entre o botão e a rosa. Então as cores do azul são super bem-vindas, a hematita também, são pedras interessantes para estarem trabalhando a energia do ano 6, né? Então pode ser uma turmalina azul, também poderia ser uma safira azul, mas, por exemplo, as pérolas, ou aquilo que é perolado, e por isso que eu trouxe esse furtacor aqui comigo, né, que é esse branco nacarado, também é muito bem-vindo, como o diamante, que brilha, né? Tem esse nacarado brilhante, então é bem bonito. Muito bem. O número 6, né, é o número dos enamorados, por isso que eu falei que é um ano, né, estamos aqui com os enamorados e vamos ter nele um ano de muita escolha, é um ano emocional, é um ano muito de namoro, de love, de amor, de sentimento, e vamos ter alguns reforços sobre isso, como o caminho da Vênus né, em Capricórnio, no outro final de semana, no dia 8, como nós vamos ter a lunação agora em Capricórnio no dia 2. Então, assim, apesar de estarmos ainda nas capricornianices, que significa eu cuidar dos pilares da terra, dos pilares da minha vida, das minhas sustentações, e de ir fazendo isso com o meu trabalho, o meu esforço e a minha diligência, né, de estar sempre presente, é um ano mais doce por conta do 6, é um ano que traz também as questões emocionais do eu compro uma bicicleta ou eu compro um carro, né? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, eu amo Maria ou eu amo Zefa, quem eu amo? Então, a gente vai estar um pouco polarizado ao longo do ano entre as nossas vontades, querências, desejos, amores, né? Então, é um ano todo muito amoroso, muito cheio de amorosidade, é muito enamorado, assim, sabe? Muito enamorado, muita gente enamorada,
Pode ser que a gente esteja enamorada de coisas materiais, eu espero mais que as pessoas se enamorem de si mesmas para poderem cuidar bem de si, dos seus pares, se enamorem de outras pessoas, se enamorem de um grupo de pessoas, de um ideal, né? Se enamorem de coisas importantes para o planeta, que isso também possa fazer parte desse enamoramento e dessas escolhas. Escolhas como, sei lá, como carne, não como carne, como açúcar, não como açúcar, é farinha ou é leite. Tudo isso são escolhas. Lembrando que os enamorados sempre nos dizem que, de acordo com aquilo que escolhes, é aquilo que tens. Então, é a partir dessas escolhas de 2022 que a gente vai estar tendo outras oportunidades ao longo do ano. Então, ao longo do ano, a gente vai mudar um pouco de colorido, a gente vai ter outras histórias para a gente estar contando. Vai ficar mais o dourado, né? O dourado da riqueza, vai ter uma riqueza, um enriquecimento esse ano, um aquecimento, mas ele é compassivo, ele ainda não é estrondoso, ele ainda não é incrível, mas ele já é bem bacana. Né? Então, assim, 2022, eu acho que a gente pode colorir ele com todas as cores que o palette de cores permitir. Todas, porque a gente tem que fazer um processo de gentileza e de inclusão, que é uma coisa que o 6 faz muito bem. O 6 é aquele que põe a mesa e convida todos para jantar. É aquele que tem sempre um travesseiro e um colchão para te acomodar. Né? O 6 é aquele que põe para dentro, põe no colo e diz: você também é da família, vem com a gente, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a gentileza, a hospitalidade de um ano 6. Então, um ano onde eu acredito que hotéis, hospitaleiros e muito do trabalho de ir e vir das pessoas melhore bastante, a busca por convívio, né, seja uma necessidade, talvez agora um pouco diferente, é mais carente, mais em busca de afetividade, mas ela é boa. Então, é um ano que traz esses auspícios todos do nosso querido enamorado, né, que é a característica do 6 também no tarô, deixando, então, só a dica do silêncio, discrição, estudo e análise da sacerdotisa. Então, tendo o nosso querido enamorados em todos os cantos, eu também tenho que me lembrar que é um ano que, somando, no meio do processo de soma, a gente não tem grandes variáveis. Nós vamos ter o julgamento, então, como eu disse, né? E o outro arcano maior, louco, ou o mundo, mas nós vamos cair direto no 6 mesmo. Então, o 6 é a letra Vave também, a letra do gancho, do que engancha, do que junta um e outro, das razões de estarmos juntos ou de nos juntarmos, é o E, né, é o que junta, que faz ficar junto, mesmo que a gente esteja fazendo a passagem efetivamente, falando primeiro um pouquinho de céu, mas começando pela Lua, a gente vai estar fazendo uma passagem do dia 31 ao dia 1º, ainda numa lua minguante, finalizando. Começou no dia 26, né, e vai terminar no dia 1º. Então, a gente começa a lua nova no dia 2 por volta das 18 horas, a gente vai estar tendo uma lua nova em Capricórnio, que também é bem bacana. Então, uma das dicas que eu daria para todo mundo é que nessa noite de Réveillon, do ano 2021 para 2022, tenta minguar, jogar fora, banir, se libertar, se liberar de tudo aquilo que, na verdade, seja negativo, nefasto, não serve mais. Não é a melhor lua para eu estar fazendo pedidos de aquisição para o universo. Né? Vai ser bem mais interessante se cada um puder dizer: olha, que mingue em mim, que se extingua em mim, né? Que pereça em mim, que acabe em mim a minha própria maldade, a minha própria negatividade, a minha própria tristeza, ou aquilo que eu traga de negativo comigo. E que no dia 2, domingo, olha, dia lindo, né? Eu possa abraçar, então, no domingo, no final do dia,
eu possa estar fazendo a partir de domingo, 18 horas, segunda-feira, todos os meus projetos novos, eu possa estar dando gás para as coisas novas, então, a partir daí, fomentando, semeando, já dando uma indicada aqui e ali, para ver se as coisas têm oportunidade, né? Então, dia 2 de janeiro, às 15h35, só né, deixando claro, eu falei 18, eu estou equivocada, então cometi um erro, às 15h35, a gente vai estar tendo alunação no signo de Capricórnio, e isso vai estar trazendo, de novo, aquele lugar de vamos cuidar das estruturas, vamos cuidar daquilo que é material e duro na gente, né? Ossos, cabelo, dente, unha. Então, vamos cuidar também daquilo que é a nossa manutenção. Talvez seja o lugar onde eu moro, talvez seja a estrutura que eu tenho de vida. É um momento bom de agradecer também, né? O estado de gratidão é um estado sempre bem-vindo, ainda mais numa lua nova. Eu posso agradecer por tudo aquilo que tive de bom até aqui e peço para me liberar do que não tem mais serventia. Posso fazer um esvaziamento daquilo que não tem mais serventia, fazer doação, né? Posso distribuir, posso fazer coisas interessantes nesses dias ainda finais, né, de lua minguante, e depois, na partir do domingo, eu posso, então, 15 horas, começar já a fazer os meus projetos ao longo dessa questão de energia, também uma energia de Vênus muito presente, como eu falei, pelo passo que ela está dando, mesmo que seja o de retrogradação, mas ela está chamando atenção para que a gente olhe para os nossos sentimentos, para que a gente possa deixar esses sentimentos irem embora, se assim for preciso. Então, 2022 é um ano mais maneiro, mais gostoso, mais leve, mais sossegado. Ele ainda não tem aquele pique doido, bacana, mas ele tem esse lugar, essa vontade de integrar todas as pessoas, todos os seres vivos, a tudo e a todos, pela amorosidade, pela gentileza e pela oferta que pode ser feita. Dentro das minhas anotações, também vale lembrar que 2022, né, além de ser um ano 6, ele é também um ano de namorar mesmo, de cuidar dos namoros. O que é o namoro, né, na vida? O que eu gosto de namorar na vida? Então, nós vamos estar fazendo uma passagem de sexta-feira, que é normalmente, né, Venerdi, é normalmente um dia de Vênus, para um dia de sábado, né, de sábado, de Shabá, um dia de Saturno, um dia de introspecção, um dia de responsabilidade, um dia de comungar com o divino, de ficar mais pianinho, de não fazer muito auê. Então, pode ser que isso também traga uma influência para ao longo do ano com relação à lentidão, né? A gente começa num sábado, que é um dia mais lento, é um dia com menos energia, né? A gente está saindo de uma energia mais animada da Vênus para uma energia mais senhorial do Saturno. Vamos ter que segurar um pouquinho essa onda, né? Nós vamos sair da frivolidade, das coisas leves, de pensar meio leve para pensar um pouco mais sério, né? Franzindo assim a cara, ficando mais sério. Então, sábado, Saturno, vamos o Senhor o Tempo, né? O velhinho, contido. E aí, dentro da estrela dos caldeus, e aí é uma visão, não diria mais, eu diria que é uma visão caldaica, sumeriana, antiga, mágica, falando do mundo da magia, né? Onde teríamos por esse relógio o movimento desse ano como muito interessante falar, né? Essa é a estrela dos velhos magos. Então, a gente está saindo para uma energia mercurial. A gente está vindo aqui de Vênus para Mercúrio. Isso também traz um lugar legal de comunicabilidade, de caminhos, de conversas, diálogos, comunicação em geral, que pode nos ser muito útil, e a gente pode estar se valendo disso para normalizar ou normatizar esse ano também.
Em termos astrológicos, claro, nós temos um outro olhar, porque no ingresso do Sol em Áries, nós temos outros planetas, que não exatamente Mercúrio, dando sua força, ou pelo menos imprimindo uma força maior em cima desse Sol, que, na minha opinião, tanto para o bem quanto para o mal, nós temos toda a força netuniana, né, de inspiração, de fé, de espiritualidade, ainda muito presente esse ano, e de Quirón, nas buscas de cura, nas buscas de encontrarmos as saídas para as questões e os problemas. Então, isso tudo também entra, já vem entrando a partir dessa semana, primeira semana de janeiro. Eu vou retomar isso quando a gente chegar lá no ano astrológico, que na verdade começa no dia 20 de março de 2022, por volta das 12h40, aqui em solo brasileiro. Então, é um outro momento. Da mesma forma que a gente também vai viver o ano do tigre, né, do tigre das águas, do tigre aquático. E o ano do tigre só começa entre 1 e 3 de fevereiro, pelo calendário lunar no dia 1º de fevereiro, calendário solar chinês pelo dia 3. De qualquer forma, é daqui um mês. Então, eu vou incluir no Tarologando de fevereiro para estar dando mais detalhes sobre o tigre, né? Vou ficar hoje aqui com vocês, desejando que vocês façam uma ceia farta e dando algumas dicas, por exemplo, a decoração, para quem tenha flores como crisântemo, né, tulipas, palmas, de poder estar usando essas plantas na decoração, né, o dente de leão também, podendo usar, por exemplo, o louro na carteira, o louro na caixinha de dinheiro, né? O louro também é uma coisa do número 6. Na alimentação dessa energia 6, a gente tem batata, espaguete, batata doce, o porco, o peixe, o siri, pão de centeio, salsa, laranja, banana e pêssego. Então, essas também podem ser comidinhas ou ideias de chá, ou parte da ceia, né? Pode ser uma coisa bem legal. Podemos ouvir músicas de banjo, músicas de gaita, concertos vários, principalmente os que tenham violinos e musicais. Então, dentro da energia do 6, tem esse lugar de fazer junto e de assumir também os fardos de fazer as coisas por todos ou junto com todos. Eu acho que o maior fardo que a gente tem de fazer tudo junto, né, é a alegria de poder fazer isso da melhor forma possível. Para os centralizadores e para aqueles que são muito líderes, talvez o ano 6 seja muito desafiador. Eu falo que é um ano muito mais das carpas, né, ou dos crios que andam todos juntos, do que das baleias, dos golfinhos, dos tubarões, daqueles que andam, mas os golfinhos, por exemplo, também andam em bando. Então, tudo que é do bando esse ano vai muito bem. Talvez a gente crie novas ondas, novas modas, novas ideias, talvez a família, né, parteiras, crianças, mães, talvez as famílias cresçam, engordem ao longo de 2022, isso é bem possível, tem características fortes para isso. E dentro do mundo dos enamorados, ainda fica a minha leitura de que no Arcano dos Enamorados a gente tem o primeiro portal angélico, ou celestial, ou que nos conecta com o divino. Então, nessa virada de ano, agradeça o seu anjo da guarda, agradeça aquilo que você acredita, pode ser o cosmos, a natureza, a divina presença, a divindade que particularmente cuida de você, te inspira, te intui, né, ao longo de todas as decisões e dos momentos de escolha da sua vida. Eu desejo para cada um que está aí do outro lado que eu tenha dado conta desse pequeno recado, né, e que possa então, estar com vocês em pensamento e no coração para uma virada maravilhosa, para um momento de sequência de 21 para 22 da melhor forma possível. Forte abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus, feliz 2022.